Olá, pessoal! Começamos mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga. E antes de começar esse programa maravilhoso que eu vou contar para vocês daqui a pouco, eu vou fazer a nossa propaganda do nosso jornalzinho impresso aqui, que a cada 15 dias está na porta de vocês aí, moradores do bairro do Ipiranga, tá? E se você quiser participar, você é empresário, você que é empreendedor, ou você quiser fazer algum anúncio conosco, é só entrar nas nossas redes sociais e lá a gente dá todas as coordenadas para você, tá? Esse jornal que a cada 15 dias está aí, mais de 15 mil exemplares, e olha, tem ajudado bastante o comércio das pessoas, viu? É o feedback super positivo que as pessoas vêm me dar, é que as pessoas procuram ele através do jornal, através das nossas redes sociais e também através do nosso Pod Ipiranga aqui, que está fazendo um sucesso danado, tá? Hoje tenho duas pessoas aqui incríveis com um assunto muito pertinente para vocês que é tutor, né? Ou mãe, ou pai, até como vocês quiserem achar, né? De pets, gatos, cachorros, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre nutrição e bem-estar dos animais, tá? E tem um assunto que elas vão abordar aqui sobre cannabis. Olha só que assunto interessante, tá? Então aqui ao meu lado está a doutora Paula Angel Nogueira de Souza e a doutora Carla Ribeiro Carrillo. Boa noite, meninas. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo jóia, né? Que assunto pertinente esse, né? Diferente, né? A gente não tem costume de ver isso, né? Isso seria o quê? Vamos começar com a doutora Paula, né? Doutora Paula, vamos lá. Conta pra gente um pouco de sua trajetória na medicina, né? Veterinária e como chegou ao campo da nutrição cannabis medicinal. Conta um pouquinho da sua história, quem é a doutora Paula, porque a partir de agora as pessoas vão estar conhecendo essa história, que é super interessante, e conhecer vocês, meninas. Primeiro você, doutora. Vamos lá. Eu sou formada desde 2004 em veterinária, medicina veterinária. Trabalhei bastante tempo na área técnica, então trabalhei na Total Alimentos, tá? Antes de ela ser multinacional, ela era nacional, trabalhava com alimento extrusado, né? O mais conhecido como ração. E a partir disso, eu comecei a fazer uma nutrição, né? Eu fiz pós-graduação em nutrição de cães e gatos, para justamente acompanhar a minha área, né? E eu sempre gostei de tratamento fitoterápico, natural. E a gente sabe que hoje em dia a medicina canábica ela é muito avançada na Europa. Aqui no Brasil, a gente ainda está um pouquinho atrasado. E eu me interessei depois para fazer minha segunda pós-graduação em medicina canábica, tá? Tenho MBA de marketing também, na época que eu estava na parte da empresa. E com isso a gente vai tentando juntar a nutrição, a medicina canábica, que a gente também pode aproveitar várias coisas da semente de cannabis, que é pra Que gente legal. desenrolar. Muito legal, hein? Nossa, nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E aqui ao meu lado também tá a doutora Carla, né? Doutora, fala uma coisa para mim. Você tem uma formação muito ligada à tecnologia de alimentos, né? Como essa área dialoga com o universo dos pets também? Qual que é? Você vê que são dois assuntos bem ligados e as duas trabalham juntas, né? Como é que é a sua história? Fala pra gente. Então, eu me formei em 2011 em medicina veterinária. E então, eu comecei a trabalhar mais na área técnica mesmo, atrás dos holofotes, né? Vamos dizer assim, Os atrás nos bastidores, assim, né? bastidores. Eu não trabalhava direto, né? Que é o que todo mundo é acostumado, né? Do veterinário e o tutor. Eu trabalhava dentro da indústria, mas com a parte de tecnologia de alimentos para humanos. Né? Eu trabalhava direcionada a parte de abate, a parte de frigorífico, a parte de higiene e inspeção direcionada a humanos. Nessa história, eu acabei fazendo mestrado na Unicamp em tecnologia de alimentos e voltei a direcionada aí direto sentido veterinário tutor, como todo mundo acha que o veterinário é, né? Porque normalmente eles esquecem que tem um que trabalha com a parte de zoonose, com a parte que é direcionada à parte de tecnologia, de estrutura alimentar para qualidade. Daí eu voltei a trabalhar, assim que eu terminei o mestrado, eu voltei a trabalhar direcionado veterinário tutor. Porque eu estava vendo que muita parte do que a gente direciona para alimentação humana não estava indo no direcionamento para alimentação animal, mas na questão da alimentação natural propriamente dita. Então, eu voltei a fazer o que todo mundo acha que o veterinário faz, né? Que é o contato direto com o proprietário, a mãe e o pai de pet, nessa questão
de trabalhar com alimentação natural, com a nutrição focada com essas questões de qualidade que normalmente a gente vê para alimentação de humanos. Que né? bacana, hein? E junto com a Paula fazendo Dando pós. uma aula aqui pra gente, muito Ah. interessante, né? E aí, meninas, fala uma coisa pra mim. Por que a nutrição clínica é tão importante e ainda pouco conhecida pelos tutores, como você mesmo disse, que é pouco conhecida ainda aqui no Brasil, né? E vocês estão trazendo todo esse assunto, né? Essa coisa da nutrição, porque tem muitos tutores, vamos dizer, tutores, né, que a gente chama, né? Tutores. E aqueles que mais carinhosamente chamam de filho, de pai, de mãe, né? Cada um tem a sua filosofia e a sua maneira de chamar, que eu acho super importante também. Mas qual a importância disso? E por que isso é tão pouco conhecido aqui? Qual a eficácia de tudo isso? Fala pra gente aí. Então, na verdade, a nutrição clínica, ela é pouco conhecida porque a gente ainda tem aquele costume de cachorro, tinha antigamente, né? Cachorro de fundo de quintal, então a gente vai dar resto de comida, mais a ração. A ração chegou recentemente, né? O alimento extrusado não é muito antigo aqui com a gente também, né? Hoje em dia a gente tem o fator de humanização pet, tá? Então, hoje os pets, eles saíram o gato do telhado e o cachorro do fundo do quintal para estar indoor, para dar dentro de casa. E com isso a gente tem, os tutores têm a preocupação daquele alimento extrusado, a ração, não ser sem graça ou não saber o que está colocando. E com isso começou uma migração para alimentação natural. Um olhar, eu digo assim, um olhar de humanos, né? Acha que você olha aquilo lá e que, nossa, mas umas bolinhas, né? Não tem nada, né? A gente quer dar uma carne, dar um arroz, né? Isso. Porque passou a ser da nossa família. Sim. Então, por ser da nossa família, vai ter que se alimentar também, né, de um alimento que a gente saiba o que tá dando, né? Isso está totalmente prejudicando, né, o animal, né, doutora? A gente tem dois pontos. O ponto qual é o principal, né, do que a gente estava questionando. Se a gente pegar e colocar receita de internet, a gente vai ter um desbalanceamento dessa dieta, porque uma dieta à base de comida mesmo, a gente precisa ser completa e balanceada e suplementada. E isso muitas vezes não acontece. Então, isso é o perigo da nutrição não ser acompanhada por um nutrólogo, né? No caso dos médicos veterinários, ou por um zootecnista, tá? Então, a gente precisa dessa base. Então, nisso, a nutrição clínica ajuda esse paciente a não ter uma descalcificação, a não ter falta de vitamina, porque vai estar tudo suplementado, né? Vai estar uma dieta completa e suplementada, diferente de quando a gente pega pela internet e não é aquele arroz com franguinho e chuchu. Isso não é alimentação. Por isso que é muito importante saber o que faz, né? Doutora Carla, só me fala uma coisa aqui. Quais os erros mais graves que os tutores cometem, né, na alimentação dos seus pets? Já na sequência da sua resposta, super pertinente, já explicou um pouco, mas quais são os momentos que os tutores mais erram ali na hora de alimentar seus pets? Eu acho que a parte que mais acaba acontecendo os erros é, por exemplo, né? A gente tem diversas rações no mercado, né? Uma dieta extrusada. Tem umas que não tem tanto um gosto satisfatório, que a gente chama de palatabilidade. Eles não têm um gosto que, por exemplo, se eu oferecer para você um chuchu e um pudim, é óbvio que você vai querer o pudim, né? A mesma coisa eles. Então, por exemplo, às vezes a ração não é tão gostosa e o tutor tenta dar uma incrementada extra dieta que foi passada. Colocar um arroz junto. Coloca um arroz que já tem carboidrato suficiente na ração. Coloca temperos, um frango, né? Temperos que não podem. Coloca um frango, às vezes o animal tem uma reação a algum tipo de proteína e ele coloca uma proteína que o animal não pode, daí piora, começa a coçar, tem vômito. E além do que, o olho do tutor não é uma balança, né? Se vai colocar itens extra para aumentar, por exemplo, a questão isso também não é proibido. Ou não é proibido? Não é proibido. Colocar legal, itens extras, né? A gente até chama, existe uma forma de a gente alimentar, que é ração mais comida, que chama mix feeding. A gente adiciona, mas isso precisa de um cálculo para ser feito, né? Se a gente vai tirar
o balanço, precisa fazer o balanceamento. Se a gente vai tirar um pouco da ração para colocar comida no lugar, a gente precisa ter um contraste correto, o equilíbrio desses itens. E o tutor não entende isso. Daí a gente vai ter obesidade, animais às vezes com diarreia, vômito, ou então que acaba tendo algum tipo de alergia porque coloca itens que não estão normalmente direcionados para aquela alimentação. Acabam colocando uma alimentação extra e a gente acaba levando a outros problemas que não são. E também tem que tomar muito cuidado, porque existe cachorro birrento também, gatos birrentos, né? Sim, Que acaba sim. não querendo comer só a ração, aí o tutor começa Coitadinho. Tadinho, aí dá um arrozinho, ele se empolga e come. E às vezes o cachorro quer migrar só para alimentação, não saudável também, né? Vamos dizer assim, né? Para eles, né? Do que própria ração. Então tem que ter um balanço, eu acredito, não é? Tem que Tem que ter. ter. E assim, só ressaltando, completando o que a doutora Carla falou, no caso de gatinhos, tá? No caso de felinos, a gente não pode ficar fazendo mudança brusca de ração, tá? Em caso Eles de se acostumam cães, assim? isso não é tão prejudicial. É prejudicial, sim, quando a gente não faz uma transição certa do alimento extrusado de uma ração para uma alimentação natural, que aí Certo. pode dar diarreia, distúrbios gastrointestinais. Mas no caso dos gatos, a gente pode levar até a famosa tríade, tá? Porque o organismo do gato, ele se acostuma com determinado substrato, né? Com aquela ração. Então, se a gente for fazer troca de ração para gato, o gato é muito sistemático. Eu fico brincando assim. Ah, gato, você pensa num virginiano, que gosta tudo certinho, tudo direitinho, né? Você sabe que hoje eu vim até com uma fotinha pra vocês. Ah. Vocês viram? Que lindo. Olha que da hora. Nós somos meio gateiras, assim, Somos somos gateiras, gateiras. Então, o gatinho, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre que for fazer uma troca de dieta, sempre a gente fazer no mínimo 15 dias. Para o gato, a gente tentar enganar o gato e ele não perceber. E o organismo dele, Eles tá? são mais sensíveis, São. então. Os Gatos, né? gatinhos Tem problema são com muito. rim sempre, né? Eu Isso. vejo as E pessoas. assim, é bem interessante a gente fazer essa pontuação. O cachorro, a gente já pode fazer uma troca de uns 7 dias, tá? Mas o gatinho, gente, sempre tomar muito cuidado. E como funciona a formulação de uma dieta caseira? É possível fazer isso sem colocar a saúde do animal em risco? Sim, né? Vocês acabaram de dizer. Sim, a dieta caseira tem que ser balanceada. A gente faz um programa de formulação. Eu e a doutora Carla, a gente já tem um pouco mais de experiência, a gente consegue até formular na mão, tá? Mas assim, sempre tem que ser num programa de formulação balanceada e com suplementação. Tá? E a gente também respeitar, né, doutor, o estágio da vida do animal. Com certeza. Né? Então, o paciente mais idoso, ele requer um suporte a mais de algumas vitaminas, de um cálcio, porque a absorção dele tá menor, intestinal. Então, a gente tem todo um suporte. E ver também os pacientes que a gente tem de dieta coadjuvante, né, doutora? E tem o ponto também, além da questão de fase de vida, a intensidade de atividade do animal. Que tem que Que levar isso em é muito consideração. importante, né? Poxa vida, tem gente que Animais deixa o cachorro parado ali atletas. sentado o tempo inteiro, não anda com o cachorro, não passeia, né? Não tem. É tão difícil, porque quem tem que ter gato, cachorro, tem que saber os cuidados que tem que ter, né? Sim. Poxa, procurar informações sobre vocês são veterinárias. Vocês têm uma empresa aqui, tem um pet shop? É isso? Vocês têm uma clínica veterinária? Não. Não. Não tem ainda. A gente atende volante, né? De nutrição clínica e cannabis. Legal, vamos entrar nesse papo, Tá bom. porque é muito importante, né? A indústria pet evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente vê realmente a evolução da indústria. O que vocês pensam sobre rações e alimentos naturais? A gente vê que a gente está falando nas perguntas, mas já está de respondendo. Mas o que vocês pensam, por exemplo? É importante a gente frisar para quem está nos assistindo, para quem tem seus gatos, seus cachorros, que não tem importância, não tem problema, pelo que vocês estão falando. Escolher uma das duas. Escolher uma das duas. Porém, precisa escolher com um profissional que saiba o que esteja fazendo, né? Por exemplo, tem muito animal... doutora, vamos lá. Se eu, por exemplo, estou em casa, não tem ração, tá difícil de comprar, pessoas que têm uma baixa renda, mas tem o seu pet lá, né, tal, e aí ela tem um arroz que sobrou, o arroz que falta, né, da panela ali, tal. É recomendado dar esse arroz? É recomendado se fazer um arroz sem o sal? Como é que é essa questão caseira, dentro de casa? Explica um pouco mais sobre isso. Porque do jeito que a gente está falando, a gente põe arroz, que a gente tem lá, o arroz, feijão, a carne, sei lá, mistura na ração que a gente tem um pouquinho, e aí dá
Como é que é isso? Isso pode, não pode, é mito, não é mito? Como é que é essa conversa? Porque eu vejo muitas casas por aí Que dá o que restinho dá da o resto comida, Ah, né? sobrou, pega lá, é osso, é frango, é osso da carne, sobrou a carne lá que fez o pernil, dá pro Uhum. cachorro. As gorduras do churrasco, É, né? tá ali o churrasco em família, aí o cachorro tá ali, tenho Uhum. pavor disso, né? Quando eu faço festa em casa, eu falo, gente, não dão comida pro cachorro, porque eles têm a comidinha deles, a hora certa, o dia certo. E lógico, cachorro, gato, eles vão ficar ali em cima, né? Então fala pra mim, essa questão da alimentação, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode fazer. Então, antigamente, eu acho que isso vem mudando com o tempo, né? Mas antes, quando a gente falava de alimentação natural, tinha muita gente que falava, ah, é só dar o resto da comida, né? A grande questão é que existem vários temperos que a gente não pode dar para os animais, e existem vários Hum. alimentos que eles não podem comer, É isso que eu quero né? chegar, é essa hora que eu quero chegar aí. É, Porque as pessoas precisam entender de uma vez por todas então, sobre isso, né? não é para dar polenta com um pedaço de Um carne, com molho, né? ossos, Nossa, terrível. molho. Quando a gente fala de alimentação natural, é realmente um trabalho muito sério, né? A gente precisa realmente balancear toda a dieta. Pode arroz? Pode. Pode carne? Pode. Pode todos os legumes? Praticamente todos podem, mas cada um na sua quantidade. A grande questão: arroz sem tempero, no máximo sal, um óleo que pode ser utilizado nele, não pode alho, não pode cebola, né? Essa questão do refogar, a gente tenta evitar na questão da alimentação, quando a gente pensa para alimentação pet, né? A questão das proteínas, quando a gente pensa nas carnes. Não pode qualquer uma, as mais gordurosas a gente sempre exclui da questão da dieta, por exemplo, não pode uma picanha, né? Não pode um Olha cupim, só. né? A gente pensa sempre nas mais sequinhas, um patinho, um lombo. E os legumes a mesma coisa. A gente, quando vai pensar nos legumes, pode todos? Pode, contanto que o animal tolere esses Então, os legumes. animais, eles têm essa percepção de é mais gostoso, é mais... Tem. Não é? Tem Tem. também isso? Eu Gatos gosto mais disso do principalmente. que disso, isso eu não Tem. gosto. Os gatos, eles têm um paladar bem exigente, portanto, quando a gente vai entrar com alimentação natural para gato, é um desafio, tá? Porque o gato, ele pode separar tudo e comer só o que ele quer. Então, se o gato não for igual o gato da doutora Carla, que come tudo, que eu não sei, que pra mim é um cachorro vestido de gato, mas ela fala que é um gato, mas tudo bem. A maioria dos gatos, eles separam, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se não comer toda a alimentação que a gente está propondo, no caso de alimentação natural, ele vai ficar com deficiência. E uma coisa que a gente estava falando, sempre a alimentação é cozida, tá? A gente não é a favor da alimentação crua. Por quê? Por causa de contaminação secundária bacteriana, tá? Então, se você tem um idoso em casa, se você tem uma criança, se você é imunossuprimido, tá passando por algum tratamento, você não deve fornecer alimentação crua para o seu pet, tá? Então, a Nossa, isso é gente não é. interessante. Eu tô errado, então, por exemplo, meus cachorros adoram cenoura. Adoro. Eu lavo a cenoura, dou uma cortada nela assim, e eles se acabam na cenoura. Eu tô errado, então. Você pode ver que a cenoura, às vezes, crua sai nas fezes. Não sei se você já reparou. Não. Às Quando, vezes saiu. É quando verdade. a Teria, gente né? Pedacinho, né? cozinha o alimento, a gente trabalha com digestibilidade. E as frutas? As frutas a gente pode fornecer crua, não Cruas. tem problema, Certo. tá? Mas, igual quando falou, né? Só ressaltando o que a doutora comentou. Quando a gente fala de alimentação ou ração, a gente está lidando com digestibilidade. O quanto que o animal come e o quanto que ele absorve. O alimento cozido, ele é muito mais, tem muita mais digestibilidade do que o alimento cru. E a alimentação natural à base de comida in natura, ela tem muito mais digestibilidade do que uma ração. Então, esses são os pontos positivos também da alimentação natural, mas nunca crua, porque a gente trabalha com fatores antinutricionais. Por exemplo, um ovo cru, ele vai ter a vidina. A vidina, ela não deixa ser absorvida a vitamina B. Então, a gente pode ter uma deficiência. Então, tudo cozido na alimentação natural. Nossa, muito interessante. Olha, você vê que as dicas, né? E esse é o papel da veterinária nutróloga, que chama assim, né? Isso, nutrólogo. É esse acompanhamento que as pessoas têm que ter com vocês, no caso, né? É muito importante, então, não é? Sai daquele estigma só do veterinário comum, convencional, né? Porque tem muitos cachorros, inclusive tem muitos cachorros que tem problema com alimentação, né? Diretamente, assim, né? E aí tem que ter esse acompanhamento. E quando perceber isso, doutoras?
quando percebe que o cachorro está com problema na alimentação, é através do que? Das fezes, de vômitos, o que que é? Como que a gente percebe que ele está sendo mal conduzido, né, dentro de casa? Porque tem isso também, Sim, não é? Que claro. é a hora de procurar um veterinário nutrólogo, não um veterinário convencional, né? E procurar, porque hoje em dia a tecnologia está avançando e vocês estão estudando para isso, né? Então, quando é o momento da gente procurar um nutrólogo? Normalmente, ou é um clínico que já cuida desse animal que direciona pra gente, ou é quando o tutor já vê uma insatisfação no método de alimentação atual. Por exemplo, coitado de comer só as pedrinhas, né? De comer Uhum. só ração. Ou, por exemplo, ele já enjoou demais do protocolo que foi passado. O clínico pode passar um protocolo base, né? Contanto que seja seguro para o animal, mas ele já enjoou, não come mais. Normalmente os tutores procuram a gente quando eles entram nesse bloqueio de daqui eu não consigo continuar. Meu animal já não está querendo comer mais, ou com esse tipo de alimentação ele começou a ganhar peso, começou a ter gases, ele começou a demonstrar alguma coisa que o tutor não está A rejeição do próprio gostando alimento, mais. né? Ali tá ali Uma olhando, né? rejeição. Sempre vem naquele conflito de quando já não está adequado para o tutor o procedimento que está sendo seguido, então ele se direciona para a parte de nutrição clínica, né? Procura um nutrólogo. Ou para mudar protocolo, mudar o estilo da alimentação, ou quando o clínico percebe que esse animal precisa de um cuidado a mais na parte nutricional. Porque parece básico, mas a nutrição é extremamente importante porque o animal esteja em equilíbrio. Se ele não tem uma alimentação adequada, ele vai ter um pelo ruim, se ele é um Uhum. cachorro muito peludo, vai ter uma pele às vezes muito oleosa ou muito seca, problemas de dentição, a questão de atividade. Tem muito animal que vem e é muito prostrado, por quê? Porque estava comendo a quantidade de calorias que não era, estava comendo menos do que devia, e daí você adequa coisas simples assim, e o animal vira um animal superativo, um animal que socializa melhor, né? Você tira alguns níveis de estresse, às vezes ansiedade na alimentação, esse tipo de coisa, que para o tutor é ótimo, porque você faz Sim. pequenos ajustes que o clínico acaba tendo uma barreira que não vai conseguir ajustar, e fica especificamente para o nutrólogo resolver essas questões alimentares. E a gente tem tanta evolução nas coisas, né? Por exemplo, daqui a pouco tem academia para cães e gatos. Academia, né? Vou dizer, Podia, né? não Uma podia pet ter uma academia. friendly. Exatamente. Vou malhar e já levo o Porque cãozinho. você sabe, eu não sei o porquê, né? Vocês podem estar me respondendo. Por que quando a gente castra um cachorro, um gato, eles engordam? É uma curiosidade minha que veio agora a partir de agora, Ah, né? E a alimentação sempre foi a mesma. Por que isso? A gente castra. Eu mesmo tenho meu pomponzinho lá, que é um Spitz. Depois que eu castrei ele, ele tá um touro agora. Ele era magrinho, tudo isso. Agora, depois que eu castrei ele, ele virou um touro. E a alimentação eu nunca mudei. Eu sempre dou ração para meus cachorros, né? De Uhum. vez em quando sai uma carninha, sai, né, um negocinho assim de vez em quando, porque lá em casa eu proíbo. Eu tenho 5 cachorros. E porque então a gente tem esse parâmetro. Graças a Deus eles nunca tiveram problema de saúde, porém eu vejo o Pompom gordo, cansado, pesado, né? E a gente tem lá em casa tem um quintal grande, então ele corre e tal. E eu falei, gente, esse cachorro precisa ter uma academia, porque é difícil a gente para mim, né? Agora conhecendo esse talento de vocês, eu vou começar a me atentar mais. Qual é o momento assim que a gente dessa questão do cachorro? Por que ele engorda quando eles castram? E é que nem, por exemplo, que nem ser humano, a gente para de comer, a gente vai emagrecendo, fazendo uma dieta, diminuindo tudo. aham. Uhum. Cachorro também são assim? Então, funciona assim, né? Ah, Quando tem procedimento cirúrgico, né? Com isso, a gente retira alguns hormônios, tá? E eles geralmente, o metabolismo deles diminui 30%. hum, Então, o certo é, toda vez que o animal vai ser submetido a uma castração, a gente entrar com uma dieta própria, com menos caloria, tá? Então, assim, isso tem que ser uma orientação do clínico também, tá? Então, eu não culpo vocês pelos animais terem sim, ganho de sim. peso, tá? Tem que ser um acompanhamento do clínico também. Ou, se tiver oportunidade, com o nutrólogo. E isso a gente tem duas formas, tá? Ou a gente entra com alimento extrusado light, tá? Ou a gente entra, para os gatinhos já tem os próprios que são os castrados. Só que o mais importante de tudo isso
é que quando o pet, a gente faz, né, a castração, ele fica um pet mais, não que ele fique mais, mas ele fica um pouquinho mais tranquilo. Tranquilo, né? E aí, o problema do tutor é achar que o pet toda hora tem que comer. Mas é um pet que às vezes ele não tem uma atividade intensa para ele ingerir aqui tanto de quilocal que o tutor quer oferecer. E um dos maiores problemas também é não pesar essa comida. Atrás dos rótulos de todas as dietas extrusadas das rações tem o quanto que o pet tem que comer. E ninguém segue, ninguém tem uma balancinha e pesa, tipo 70, 80 gramas por dia, porque acha que é pouco. Mas na dieta extrusada, a quilocaloria, ela é concentrada. Então, a gente tem que tomar cuidado também. E se partir para alimentação natural, aí sim a gente tem a chance de fazer uma dieta mais low carb, né? Coisa que a gente não consegue fazer na dieta extrusada, porque a gente precisa do mínimo de carboidrato para poder formar a massa como se fosse um bolo. Então, a gente tem todo. O que a gente pode evitar? Saiu, fez a castração, já entra com uma dieta própria, tá? Seja ela alimentação natural ou seja uma dieta light. Eu posso pegar e diminuir a quantidade da comida menos do recomendado do fabricante da minha ração normal? Não. Porque senão o pet vai entrar em deficiência. E isso é o que a maioria das pessoas fazem. O mínimo que está recomendado ali é o mínimo para suprir todas as necessidades de vitamina, mineral por dia do seu pet, tá? Então você não pode chegar e diminuir aquela quantidade. O que você tem é entrar com uma ração certa. Ou seja, uma light, para ele não ter ganho de peso, ou seja, uma de obesidade, para ter perda de peso, e depois a gente mantém com uma light. Nossa, por isso é muito importante, vocês que têm animais aí, procurar pessoas capacitadas como essa, de nutrição. É muito importante essas dicas que você está dando, porque as pessoas acabam se perdendo. Não é verdade? sim. Ah, vai pesar, não vou pesar. Né? Quem tem tempo hoje de ficar pesando comidinha, né? Tal, e ficar olhando bula de ração. Muito importante. Para mim vai estar sendo muito de grande avaria. Vamos lá, então. Vamos entrar na cannabis medicinal, né? Porque é um assunto novo Sim. para nós, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Até quando eu vi esse assunto, eu procurei vocês e falei, vamos falar sobre isso no podcast, porque isso é muito importante, as pessoas precisam saber, né? Sobre isso, né? E você está se especializando nessa medicina de cannabis. Canábica que a gente fala, né? Isso. Para os pets. E o que te motiva a esse interesse? Qual é a eficácia que está tendo? Vocês já têm resultado? Vocês já estão vendo? Vocês estão no início do projeto? Como é que está esse projeto? Porque isso aqui é muito interessante, porque tem ajudado muitas pessoas, inclusive, Sim. né? Entrando nesse mundo do pet, qual é a eficácia de tudo isso? O que você está aprendendo? O que você está mostrando? O que você está fazendo para que a gente possa direcionar os nossos pets a esse tratamento? Fala pra gente. Eu e a doutora Carla, né, a gente tá terminando a pós de medicina canábica. A gente tem vários artigos científicos que mostram a eficácia da medicina canábica. Ela sofreu um preconceito em 1920, tá, nos Estados Unidos, quando ela começou a ser instituída, contanto que pararam os estudos, tá, por questões políticas mesmo. E aí, depois, agora, eles estão retomando, tá? A medicina canábica, a gente já tem dentro da gente o nosso sistema endocannabinoide, tá? E a medicina canábica, ela pode ser, ela além de ser uma medicina natural, que não é porque ela é natural, ela não precisa ter cuidados e não precisa ter profissionais, a gente pode ser usado para todas as doenças, inclusive para processo oncológico, tá? Tem eficácia de que ela para o crescimento do tumor, tá? Quando a medicina é bem direcionada. Então, a gente tem várias moléculas, né? O mais conhecido é o THC, né? E o CBD, mas a gente tem várias aí que tá em desenvolvimento, que a gente pode usar tanto para emagrecer pet, quanto melhorar na convulsão, a parte oncológica. E, gente, isso é tudo comprovado cientificamente, né? Então, a gente trabalha hoje em dia com óleos, né? Então, a gente atende e prescreve os óleos, pomadas. A gente gosta muito de trabalhar com associações, tá bom? Então, dá pra gente ajudar os pets em praticamente quase tudo. A parte endócrina, diabetes, a gente tem uma boa resposta também com a medicina canábica. Então, assim, não tem a gente só precisa tomar alguns receios com o paciente cardiopata. Mas fora isso, a gente E quais são as situações
que eu posso entrar com a cannabis? Quais são as situações dos pets, do gato, do cachorro? Qual é a situação que eu posso já entrar? Porque isso aí é um tratamento, isso aí é um acompanhamento, isso aí eu posso dar normalmente pro meu cachorro sem ele ter nada. Qual é o momento que eu entro com essa questão da cannabis? Cannabis, para quem não sabe, é a maconha, a planta, né? A maconha, né? Tem muita gente que não sabe, a gente tem que explicar direitinho, né? Que é muito Sim. importante, né? E também saber depois, nós vamos falar aqui um pouco dessa legalização, como é que tá isso, como é que não tá, mas qual é a situação da cannabis, qual é a que eu começo a entrar com a cannabis? Qual é a situação do cachorro, do pet, ou do gato, no caso? Então, tem alguns tutores que acabam pensando na medicina canábica como a última forma de tentativa. E às vezes é bem triste, às vezes, porque a gente não consegue, quando já está no estágio avançado, alguma coisa do gênero, começar com esse tipo de medicina, né? O correto, por exemplo, eu tenho um animal com dor crônica, por exemplo. Eu tenho 2 cães com dor crônica. Ambos tiveram que fazer uma cirurgia com 1 ano e meio de idade. E eu sei que a dor deles é crônica pelo fato deles não terem a articulação do joelho. Ela foi retirada para a cirurgia. Então, eles vão ter dor ali, né? Eles têm artrose ali, né? Então, a cannabis, nesse caso específico, ela atua como um paliativo para essa dor que é crônica, né? Resolve? Muito. Tira Calma, a né? dor Também, né? Tira, né? completamente. Aí tem animais que vêm com distúrbio de comportamento, principalmente os animais da pandemia, né? Que tem síndrome de ansiedade de separação, que não consegue sair de perto do tutor, animal que é resgatado, animal, por exemplo, das tragédias de inundação, né? Animais que são extremamente agressivos, são pontos bastante interessantes de trabalhar com a cannabis e que você tem uma visibilidade da eficácia muito rápida, né? Do mesmo jeito, o tratamento de um animal oncológico, né? Que é um animal que está com câncer. A grande questão do animal com câncer é que não adianta quando o animal já está, vamos dizer assim, No estágio tomado tomado, pelo câncer, eu achar que a medicina canábica vai resolver Na o verdade, eles deixam problema. tanto, né, as pessoas humanas, né? Deixa tudo para a última hora, né? E de ir atrás Acha que é a dessa questão. tábua de salvação, né? E Fez não vai isso, ser. fez aquilo, e aí, né? Pai, chegando na hora, a pessoa tá lá, tá condenada à morte. Aí vão lá e quer o óleo. Uhum. Logicamente que não vai dar resultado, né? Isso aí não é milagre também, não é, Não é doutora? milagroso, Não é? exatamente. É um processo, não é? Mas a gente tem a parte também de preconceito ainda, É isso que eu tá? queria falar aqui, A ó. gente precisa. Existe preconceitos ainda com os tutores, com os veterinários Sim, sobre existe. isso, e vocês estão aqui para desmistificar isso, não é Isso, verdade? porque o que que acontece? Quando a gente faz, a gente já tem um sistema endocannabinoide dentro da gente, todo mamífero. O óleo, ele vai estabilizar e vai ajudar esse sistema a funcionar também, tá? Com isso, a gente não é só a gente prescrever o óleo, tá? A gente tem todo um preparo para a gente entrar com o óleo, desde a alimentação, ambiente. Então, eu e a doutora Carla, a gente estuda tudo antes de a gente entrar com essa terapia. O preconceito existe por ser a cannabis, por Sim. ser uma erva, né? E como eu disse anteriormente, esse preconceito ele foi colocado desde 1920, lá nos Estados Unidos, lá com a imigração dos mexicanos. É todo um conceito. Sim. E aí, com isso, foi se arrastando. Quando as pessoas entendem que é medicinal, a cannabis não é recreativa, ela é medicinal, aí a gente consegue passar mais clareza para o tutor. Tá? Então, quando ele começa também a ver, por exemplo, eu trato vários spits com colapso de traqueia, tá? E eles se dão super bem com a cannabis. Então, assim, começa a ver resultado, não larga mais. E qual é esse colapso de traqueia? Fala para mim. Colapso de traqueia é uma patologia onde a traqueia, geralmente de cachorros de pequeno porte, ela se fecha de acordo com a atividade do animal. E eles começam a ter tosse. E começa a ter tosse. Né? Eu tenho um Tosse. meu que tem isso. Aí, doido, tipo, ficou tampão. mais agitadinho. Aí começa a ter tosse. Então, a gente faz, através do exame de imagem, raio-x, é fácil detectar. E se for um colapso de traqueia, geralmente de um grau um pouco mais, que não seja tão avançado, né? Que não precise de cirurgia de imediato, a gente consegue controlar com cannabis. Nossa, depois eu vou conversar um pouco com vocês, porque eu tenho meu pompom lá que foi castrado e tal. Dá umas tosses dele doida lá, eu acho que ele tá engasgado, alguma Às coisa, e vezes não é, pode né? ser.
Pode ser, né? Então, o primeiro passo também do pompom que você tá falando é dar uma É. emagrecidinha, Sim, né? Que menina. ajuda. E como eu Não querendo como eu vou dizer que fazer isso, precisa perder eu o ainda não sei, mas eu vou peso. procurar vocês para saber como eu vou fazer aquele cachorro emagrecer. Vou procurar, nós vamos conversar sobre isso, né? E aí, como eu tinha falado para vocês, e a legislação brasileira, como é que tá essa questão? Ela é favorável? Existem as leis que a gente possa estar usando, introduzindo? Como é que é essa questão aí? Como que tá isso hoje da En- cannabis? Então, né, a doutora Paula já falou, a gente trabalha exclusivamente com as associações aqui no Brasil, porque houve um atrito, né, entre o Ministério da Agricultura, que é quem rege Hum, principalmente sobre medicina veterinária, com a Anvisa. A Anvisa, que rege principalmente os outros profissionais da área da saúde e acaba excluindo, vamos dizer assim, o veterinário, ele já tinha liberado para médicos e dentistas a prescrição e falou que os veterinários era a obrigação do MAPA liberar. Final do ano passado saiu essa liberação, né? O MAPA liberou, né? Mas como o óleo vindo de fora é regulado pela Anvisa, a gente acaba sendo barrado nessa questão. Mas é um ponto bastante positivo para o veterinário isso, porque as associações elas trabalham com uma maior gama, uma maior possibilidade de óleos do que os óleos que vêm de fora. Os óleos que vêm de fora não pode ter muito THC, que é excelente, por exemplo, para um colapso de traqueia, é excelente para um animal com muita dor crônica, é excelente para um animal oncológico. Então, a gente já trabalha há muitos anos no Brasil com as associações, que começaram exatamente com mães que têm crianças autistas, ou que convulsionam, que a gente fala sim, convulsão sim. idiopática, né? Quando não tem causa específica para estar acontecendo. Então, essas associações são extremamente bem reguladas e regulamentadas, e uma parte que às vezes as pessoas acham que é tudo oba-oba, é quando que entra em contato com a associação, tem toda a parte burocrática, tem que mandar o histórico do animal, quem é o prescritor, para saber que se o prescritor realmente é uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Não é todo mundo tira tudo do achismo e começa a pôr no papel e sai por aí comprando, né? Existem trâmites legais para essa compra acontecer. Né? E o que é bem importante, né? E eles têm um sistema que eles chamam de acolhimento muito específico para essa parte. Né? Então, como agora já está regulamentado, né, o MAPA liberou o Uhum. uso para os médicos veterinários, agora as coisas tendem a acelerar um pouco mais rápida na liberação, por exemplo, dos óleos de importação, esse tipo de coisa. Mas para o veterinário isso não é um problema, a gente trabalha com as associações que já Já. supre 100% das nossas necessidades. Ainda com você, doutora. Você já viu alguma melhora nos pacientes, no caso dos pets, né? Sim. Que usaram os cannabis medicinais? Já teve alguma melhora? Você já tem tratado isso? Já está sendo constante na parte de vocês? Você Com tem certeza. melhoras assim? Eu tenho muito, nós duas temos muito pacientes geriatras, né, idosos, Tá. né, principalmente eu Um cuido cachorro, muito, vamos lá, um cachorro. Não, eu quero que você continue. Mas certo, interessante isso aí. Idosos. Quando que um cachorro que fala que o cachorro de 7 tem é isso, 7 anos, Ah, é um ano, de um ano tem 7 anos. Como é que é essa coisa? Quando é que eu considero um cachorro idoso? Vamos lá. assim, quando o cachorro é pequenininho, miniatura, a gente coloca uns 9 anos para ele ser considerado idoso. Ah, Agora, um animal médio, grande, gigante, a gente coloca 7 anos. Então, se você tem um pitbull, 7 anos ele é idoso. Se você tem um Spitz, um Lulu da Pomerânia, né, um New animalzinho aí, York, um a York, um idade. Maltês, 9 anos ele é um animal idoso. Ah, Né? E daí, quando a gente pensa nos geriatras, né, que são esses animais idosos, né, muitos têm problemas. só Pode, colocando um fica à adendo. vontade. E para gatinho, Ah, é verdade, tá? os gatinhos. E para as gatinho. gateiras, né? Vamos lá. Mais a Paula, Sim, muito mais sim, sim, gateira, deu pra sim. perceber, né? E para os gatinhos, eles são idosos a partir de 14 anos. Nossa. Tá? Então a partir de 14, de 12 a 14. Então chegou nos 10, meu gato tá idoso? Não, seu gato não tá idoso.
Não tá? ainda. Ainda não, tá? Claro que a gente precisa suplementar com algumas necessidades, mas, né, da parte da parte óssea, cognitiva, a gente dá uns antioxidantes, mas só para colocar lá dentro dos gatinhos, tá? Gatinho é diferente. Tá certo. Tá Então Eu vamos. sempre esqueço do coitado do gatinho. Não é esquecer, é que a minha casuística normalmente é muito maior de cães, né? A doutora Paula Eu é muito atendo mais. E a gente Atende percebe muito que mais a gente gatos do percebe que eu. e a gente percebe quem mais procura os pets veterinários é mais para cachorro do que para gato. Não que o gato seja isento mesmo, porque os gatos têm mais problema de saúde do que cachorro, né? Na parte hormonal, de rins, essas coisas assim, não é? Eu tenho uma casuística grande de gato. É. Tenho, Talvez é porque você talvez tenho. é. Eu acho que às vezes Porque eu falo, tô falando da boca para fora, o tá? Vocês que tutor, são né? experientes, vocês que têm que me falar, O porque tutor de gato, ele vai procurar um veterinário que goste de gato. Porque muitos veterinários não gostam de atender gato. E já aconteceu isso em vários ah, hospitais que eu trabalhei. tem isso também, né? Tem. Tem gente que tem muito preconceito. Ai, porque vai munhar. Ai, que Não não sei gosta o de quê. gato. Ai, não dá pra abrir a boca. Ai, que não sei o que lá. E daí tem. E aí, então, e eu faço o que eu melhor quero com o suporte. gato, mas assim, porque também eu me entendo com ele, que eu acho igual a doutora, faz o que quer. Porque a gente gosta e acho que o gato sente isso também. É. E aí, o que E a gente também acontece? sente também, viu? Nós que somos tutores, a gente sabe quem gosta, quem não gosta, Lógico não que é? A gente sabe sabe. sim. Uma vez eu levei meu gatinho para fazer ultrassom, eu vi que claramente, então, vou dar um exemplo meu, porque quando é comigo, a Carla sabe, eu sou A gente é tutora, muito. apaga tudo da cabeça. É, né? Então, teve uma emes e um vômito, saí correndo com ele para fazer a ultrassom. E não deu para o ultrassonografista dele atender, que ela é especialista de gato. E eu levei em outro lugar. E eu vi que a profissional estava claramente incomodada de fazer ultrassom no meu gato. Porque ela não estava acostumada ou ela não gostava de gato. Nossa, aí E pegou aí quem e ainda na pegou quem? frente? Eu ainda fiz Adorei. E aí eu já não gostei. Eu falei, eu não quero mais. Se quando eu vier aqui, eu não quero mais que meu gato passe com ela. E aí eu e a Carla, a gente faz a mesma ultrassonografista, né? Tem Sim. 2, 3 em São Paulo, que são especialistas em gato. Então, acho que é isso. A gente, por exemplo, cachorro, a gente às vezes passa em qualquer lugar, né? Ou a gente, não em qualquer lugar, mas os tutores de cachorro, a gente brinca que eles são um pouco mais tranquilos. Os de gato, se eles veem que tem alguma coisa, então eles se direcionam geralmente por Tem a um percepção, nicho. né? Uma coisa, né? Então, não é, Sim. tipo, e eles são fiéis, tipo, gostei de você, vou levar em você. Mas não é em qualquer lugar que eles levam. É. E aí você sabe que a gente entrevistou aqui a doutora, a Denise Ullmann. Ela é uma espiritualista, uma veterinária também, como vocês assim. Ela tem essa questão de espiritualidade. Ela fala que existe vida após-morte também dos pets. É uma história incrível que ela tem, mostrou aqui pra gente. E ela fala: cachorro que rosnou, gato que miou, chegou alguém na tua casa, tá ali meio não sei o quê, o gato não foi com a cara, o cachorro, coisa boa não tem. Não é? E a gente percebe isso, né? O Sim. jeito que tá falando aí, percebe, né? Quem gosta do nosso gato, quem não gosta do cachorro, enfim. Pois É, é. é Com certeza. uma coisa louca, né? Super Vamos importante. tirar um pouco dessa coisa. E a maconha, né? A cannabis, geralmente deixa as pessoas bem loucas aí, né? A gente percebe. Uso recreativo. As pessoas né? que fumam e Recreativo. tal. E os cachorros não ficam bem loucos com o uso do óleo, ou ele é filtrado? Como que é essa essência? Tudo, ele é dado em gotas pro cachorro? Como é que é isso? Porque eu não entendo, né? Tô aqui Tá. aprendendo Na verdade, com é vocês. assim, É dado a erva também lá pro cachorro, assim eu como as pessoas vou... fumam aí na rua, né, tal. Como é que é isso? Porque as pessoas estão assistindo e não tem essa associação. Quando a gente fala em óleo, quando a gente fala em espécie, como é que é dado isso? Como é que é alimentado sobre isso? Eu vou introduzir, depois a doutora complementa. O uso recreativo, tá? Pra gente liberar CBD e THC, a gente tem uma determinada temperatura onde libera CBD e THC. Então, a gente faz a combustão. Quem faz o uso recreativo, geralmente é uma planta que você vai liberar, de acordo com a temperatura, mais THC. Quando a gente faz as plantações medicinais, a gente tem plantas exclusivas com mais CBD, tá? E plantas exclusivas com mais THC. Mas geralmente o uso recreativo é isso. A pessoa fica, né, fala mais loucona, porque a gente tem uma coisa importante. A gente tem 2 tipos de cannabis, tá? Que são mais conhecidos. Na verdade, 3, mas as que são mais usadas, a sativa e a índica, tá? A sativa é o que a gente usa, tá? Para as plantações. Então, a gente trabalha para medicina canábica mais a sativa. Tá? Uma às vezes dá euforia, outra dá um pouco mais, dependendo do nível de THC e CBD. Mas, por exemplo, pessoas que fazem uso recreativo,
naqueles pendrive ou naqueles, e eles colocam os numerozinhos. Se for queimar mais alto, geralmente libera THC. Se for queimar mais baixo, libera CBD. Agora, na medicina canábica é diferente, né, doutora? Quando a gente pensa na questão de usar o medicamento, né? A gente usa muito mais uma extrusão a frio ou extrusões que a gente consiga, né? Que é a extração, na verdade, uma extração mais como se fosse quando a gente extrai óleo, azeite, né? Tá. Que é a frio, que para liberar só o que é benéfico, né? Essa questão. Quando a gente pensa na cannabis, é muito semelhante a questão. A gente extrai, né, não só as moléculas da cannabis, principalmente CBD, THC, CBG, CBN, a gente extrai também alguns terpenos que são interessantes para o processo de tratamento, né, de terapêutica, mas assim, falando, o meu animal vai ficar doidão? Né? Chegando nesse colocar ponto, um reggae ali, o cachorro tal, né, louca, né? ele pode ficar? Pode, contanto que a pessoa que prescreveu tenha prescrito errado, tá? Olha que Ou importante então, isso, né? se o animal, sem querer, achou onde está o óleo caiu no chão, ele lambeu A o mais do óleo que o a necessário, mais né? do que o necessário. Porque, como a doutora Paula falou, o óleo a gente usa mais para equilibrar o sistema que a gente já tem dentro da gente. Quando a gente toma extra, a gente está desequilibrando. E esse óleo a gente dá em gotas pro Ele é animal, em é isso? gotas. Ele vem Tá, no azeite de oliva tá. diluído e você dá as gotinhas que vão ser prescritas para o seu animal para ser dado. A grande questão é que, tipo, ele pode ficar doidão? Pode, se você der errado. Por isso que é E importante o é, acompanhamento com a e é veterinária. errado do tipo, por exemplo, pode. Não, se eu der uma mais só. Não. Ele tem que, sei lá, tomar 4 gotas. Se você der 30, ele vai ficar doido. Se você der 5, 10, não vai ser o suficiente para. Por isso E é não é importante doido a a prescrição de vocês também, alucinação. né? E normalmente não é doido a alucinação humana. Normalmente é um animal que vai ficar com a pupila levemente dilatada, uma dificuldade de locomoção bem sutil, não passa muito disso. Né? Bem diferente do uso recreativo humano, né? Que o recreativo humano realmente já passa dos limites que deveria estar. Porque você não. Né? Fica doidão lá, né? Não, exatamente. E aí a gente acabou conversando, papo vai, papo vem. Eu queria saber a pergunta que eu tinha feito lá atrás para você. Você já teve Dos os resultados, resultados né? considerados? Já tem esse... Pensando, como eu estava falando, né, da questão dos geriatras, né, tem muito diabético que a gente trata. Os diabéticos se dão excelentissimamente bem com o uso da cannabis, né, principalmente porque ele ajuda a regular os picos de glicemia do corpo, né, ele ajuda tanto. Nossa, quanta eficácia, né? Você tem, Normalmente a gente diminui até as doses de insulina, o animal consegue ter uma qualidade de vida muito maior quando você introduz o óleo. E tem vários outros casos, né, doutora Paula? Colapso de traqueia. E é legal no caso do diabético, que eu e a doutora Carla, a gente já regula a alimentação e aí já entra com o óleo. Então a gente trabalha, faz um serviço meio que completo, né? Completo. Para poder cada vez mais ir tentando diminuir essa insulina, né? Num diabético insulino dependente, que a gente chama. E como é que vocês veem o futuro dessa nutrição da medicina sobre essa questão de cannabis? Como é que vocês veem o futuro disso? É um futuro promissor, porque vocês estão estudando isso, né? Estão executando sobre isso, né? E vocês veem que o futuro tem a abertura, vocês encontram desafios, barreiras. Como é que está essa questão de futuro para essa medicina? Então, na verdade, a medicina humana ela já está muito mais avançada. Sim, E hoje em sim. dia a medicina humana está se unindo à medicina veterinária. Tanto que a gente tem vários trabalhos de vários médicos. A gente estava agora no último congresso de cannabis, vai ter agora uma feira também no meio do ano, pro final do ano, No né, final doutora? de novembro. Em novembro. Então, sempre tem congressos, e é sempre congresso de medicina humana e medicina veterinária. Então, a gente vai acompanhando a medicina humana. A gente só acha que vai crescer o mercado, mesmo porque se a gente se tratar de economia, é um mercado muito rentável para o país.
Tanto que o Uruguai, a Argentina, eles trouxeram um aumento de ganho para o país absurdo. Tá? Então eu acho que também tem que olhar por esse lado. Isso é um tratamento caro ou barato? Barato, assim, né? É caro, é flexível. Porque a gente está tratando de um assunto como esse. Existem locais que vocês compram, não é qualquer lugar que você vai numa farmácia, numa Não, clínica veterinária que as você compra, associações né? mesmo. Associações. Isso é um tratamento caro? Depende do custo-benefício, né? A outra... Comparado com os remédios. Vai, o meu cachorro tá com problema, tal, e Não. vocês acham que a cannabis vai resolver aquele problema? Porque é muito importante isso, né? Isso. Ao invés de tratar com remédios, nós vamos tratar com cannabis, né? Então, vocês são especialistas nisso, porque vocês podem dizer, gente, vamos fazer o seguinte, vamos tratar esse paciente aqui com cannabis, que eu acredito que, como vocês estudam, vai dar mais certo. Eu digo custo de você entra em comprar um remédio e fazer associação com o cannabis ou fazer o tratamento só com cannabis. O custo disso tudo, ele é bem maior, é um pouco maior, ou se iguala? Como é que é essa questão? No meu ponto de vista, geralmente ele é um pouco mais barato, dependendo dos remédios que, por exemplo, um paciente que tem convulsão, ele geralmente não é só tratado com um tipo de remédio. Porque os Ele é remédios são tratado uns muito 3, caros, né, 4. ultimamente, Às né? vezes, com a cannabis, não é que a gente vai usar totalmente a cannabis sozinha, dependendo do É caso. uma associação, É uma né, no caso. associação, mas aí a gente consegue e talvez diminuindo o uso de outro remédio. Ao seu ponto de vista, você acha que é mais caro ou mais barato? Não, eu doutora? acho que por uns casos que eu trato, normalmente se equaliza, E às né? vezes, até por ser um tratamento, vamos se dizer assim, diferenciado, até pode ser um pouco mais caro, até porque se existe essa eficácia, né, que Às a vezes doutora o falou, resultado, o resultado é bom, a gente porque compensa, né? É isso que eu falo, né? Isso eu ia Eu falo, falar, eu não tô querendo falar assim, sobre preço, que é mais caro, mas tem pessoas que não têm condições, né? Sim. Que nem tem pessoas, seres humanos que não têm condições, e o governo subsidia isso, né? Tá, mas você tem que entrar com Isso. papel, tal. E na medicina veterinária também existe isso também, do As governo associações, ajudar? não, as Não. associações normalmente têm trabalhos, por isso que normalmente as associações cobram uma taxa associativa. Então, eu vou me associar a XYZ associação, e elas têm os trabalhos voluntários dela, a parte de filantropia, que quem realmente comprova que não tem condições, esse que está pagando vai conseguir ajudar o que não está né? pagando Aquele a jeito ter o brasileiro, né? tratamento. Brasileiro que adora ajudar A todo gente mundo, né? ajuda, a associação ela veio exatamente para isso, para conseguir abraçar todos que realmente precisam da terapia, lógico, com comprovação de que realmente a pessoa não tem condição, realmente não E tem quais são as posses pra tendências isso. mais promissoras daqui para os próximos anos sobre isso? Como é que tá aí esse estudo? Acho que o pessoal, o primeiro passo é a gente desmistificar algumas coisas da cannabis, né? Como a gente está tendo a oportunidade Sim, aqui. sim. Ver a eficácia, então, mais trabalhos científicos, né? A gente trabalha com medicina em evidência, então, vários trabalhos científicos vão sendo cada vez mais desenvolvidos, mais especialistas que trabalham com medicina em evidência na prática, tipo eu e a doutora Carla. E a gente vê os outros usos também. Já no Uruguai, a gente já tem alimentação para pet, ração extrusada à base de cannabis com CBD. Então, a tendência é a gente aproveitar tudo, o mercado inteiro crescer, né? Tanto da semente, da cannabis, que é super proteica, tanto do cânhamo, que ele é super forte, tanto para parte de construção, quanto para a parte de vestimenta. Então, a gente trabalhar em cima disso. Acho que o mais importante é do preconceito que ainda o brasileiro tem, né? Mas a tendência do mercado é só crescer. Mas depois de assistir esse podcast aqui, não tem mais Ah, dúvida nenhuma, né? mas Eu mesmo já vou assim, começar, depois a gente vai conversar sobre isso, porque eu quero saber sobre o meu cachorro, essas tosses do meu cachorro, que é a questão, né? E eu vou tratar ele também com isso, porque eu acho que é uma alternativa, porque ele é super saudável não, e, com né? certeza. E assim, eu faço um convite para quem quiser saber mais. Já tem 2 semanas que eu e a doutora Paula, a gente faz uma live todas as quartas-feiras no nosso Instagram. Sim. 1 hora de duração. A gente já fez um sobre específicos da área de cannabis, a gente já fez uma parte de nutrição relacionada a cannabis, a gente já fez outro sobre as terapêuticas relacionadas a cannabis. E a gente não fala só sobre isso, a gente fala da parte de nutrição, a gente traz a nossa casuística, a gente fala sobre alterações endócrinas. E toda semana a gente faz uma live, 1 hora de duração, nos nossos canais do Instagram.
E a gente vai colocando todas as pautas assim que são mais interessantes para quem já nos segue, Sim. para quem normalmente os tutores trazem muito de dúvida, a gente acaba trazendo isso Porque é um à assunto luz, novo e né? que gera várias dúvidas. Por exemplo, Sim. tem uma. Eu conversei que eu ia trazer vocês e tal, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vou insistir aqui porque muitas minhas pessoas me perguntaram sobre isso. Posso dar comida todos os dias sem tempero para o meu pet? Então, pode dar comida São todos os perguntas, tá? dias. Pergunta que veio para mim, que eu falando que vocês viriam, Uhum, várias pessoas fizeram várias perguntas, mas como é que a gente não tem ainda a questão do ao vivo ainda, né, que tá uhum. gravado, a Aham. gente não tem como passar as perguntas cada um. Mas a maioria perguntaram isso, Tá. né? Pode dar comida todos os dias, desde que ela seja suplementada e balanceada. Posso fazer o mix feeding, como a doutora sugeriu, que é a mistura de ração com comida? Pode, desde que seja também calculada, suplementada, tudo direitinho. E desde que a pessoa também tenha É, bastante tempo para fazer comidinha separada pro opci- cachorro, né, a louca, né? Não opção. Né? Tem algumas empresas que Porque... fazem Ah, e elas tá. entregam congelada, Hum, tá? Mas eu acho que o interessante é isso. Se você não tem condição de comprar uma suplementação, se você não tem condição de pagar um acompanhamento com uma nutróloga, então é melhor dar ração mesmo, tá? Agora, se tem, a gente pode. Gente, o tempero que é proibido para cão e para gato, geralmente é alho e cebola. Tá? Agora, por exemplo, a gente tem manjericão, hortelã, que a gente pode. Sal, eles são super tolerantes a sal, é diferente da gente. Então, eles até precisam do sal para produção de cloro no olha que organismo. interessante. Então, assim, pode dar, desde que seja uma dieta completa, balanceada e suplementada. Ou Legal, gente. seja, não vale aquela dietinha que eu encontrei no Google. É, Não né? vale. Essa não vale. Gente, o nosso tempo tá acabando no final. Ficamos aqui 1 hora conversando já. Mas tem alguma coisa que vocês querem falar? Que a gente não falou aqui ainda? Tem muita coisa afinal, Ah, né? com Lógico que eu vou deixar o certeza. arroba de vocês aqui. E aí eu vou deixar Certo. vocês, doutoras, dar as considerações finais de vocês. E se vocês quiserem falar alguma coisa que a gente não abordou, que vocês acham necessário, extremamente importante também, pode tá falando também aí. Eu falei alguma coisa? Não, Bom, eu acho que a única coisa que todo mundo tem que ponderar é sobre dar ou não alimentação natural. Ela tem que ser uma quesito, como você mesmo disse. Eu tenho tempo para fazer? Eu vou conseguir fazer do jeito que tem que ser feito? Porque assim, o nosso olho não é balança, a nossa mão Uhum. não é balança. Tipo, eu tenho balança, eu tenho estrutura para fazer a alimentação dele. Eu posso pagar uma empresa para fazer a alimentação que a nutróloga passou? Né? Isso tem que ser considerado. Se não, com toda certeza, a melhor opção que tem é um alimento que já vem da indústria balanceado, que é a ração. Nós não somos contra a ração, somos 100% a favor da ração. O importante é dar a quantidade correta do jeito correto, né? Exato. Eu assino embaixo, eu acho assim, quando a gente vai decidir tanto de medicina canábica, quanto de alimentação natural, quanto ração, a gente tem que pensar num todo. Então, eu e a doutora Carla, a gente pensa num todo, a gente analisa o cotidiano da pessoa, o que se encaixa melhor, porque não adianta a gente se empolgar e vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo, e depois mais para frente Sim, não sim. consegue fazer nada. Tá? Então a gente tem várias rações muito boas no mercado, que são as rações que elas não têm conservante artificial, elas são feitas com carne fresca. Então também tem que ter um direcionamento até para o tipo de dieta extrusada que você Uhum, vai comer. com A certeza. ração, né? Que o pet vai se alimentar. Então a gente tem rações muito ótimas, como a gente tem rações que a gente considera standard, que são as rações mais para baixo. Mas isso acho que fica um assunto para a próxima pauta. Sim. Se tiverem dúvidas, tá? Eu e a doutora Carla, a gente está à disposição. A gente tem nosso canal no Instagram, se puder sigam a gente Pode lá. passar aí, gente. O meu é Paula Nutri Cães e Gatos, tá? @Paula Nutri Cães e Gatos. E o meu é @Carla R. Carrilho. Tá, a gente vai colocar nos E aí a caracteres gente aqui tem o nosso bonitinho. canal no YouTube também, Olha que tá? legal. Que é Nutrição de Cães e Gatos com Carla e Paula, Muito tá? bom. E aí a gente coloca uns vídeos lá. Mas toda quarta-feira a gente faz live, tá? É totalmente Toda de bom. quarta-feira live, que Às hora? 20 e Às 30 8h30, isso. No YouTube ou no No Instagram? Instagram. Qual é o Instagram que vocês fazem live? Nos dois A juntos? gente Isso, a junta os gente dois, junta os dois. Ah, legal. E uma semana ela sobe, outra semana eu subo.
E eu acho que é isso, gente. Sempre olhar as coisas sem preconceito, e trabalhar da melhor forma possível pro seu pet, né? Lembrando que a saúde tem que ser o conjunto, né? Certo. E procurar Exatamente. profissionais como eles, né? Que estamos à estudam, que tá ali, disposição. né? Dia a dia com o problema, né? Com as informações que vocês passaram aqui, que aliás de muita valia para nós aqui. Doutora Paula, muito obrigado pela sua presença Obrigada mesmo, pela tá? Doutora oportunidade. Carla Muito também, muito obrigada. obrigado. O Pod Ipiranga fica muito feliz de ter vocês aqui, trazendo essas informações assim fresquinha pra gente e de tanta eficiência para quem tem cão, gato, pet, né? Essas coisas. Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Muito obrigado aqui às doutoras. E esse foi mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Um beijo para vocês e até a semana que vem.